Dois Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Coringa, Delírio A2. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 3, nessa quinta-feira, e eu já tive a oportunidade de assistir ao filme na cabine de imprensa, por isso esse vídeo aqui ele vai ser sem spoilers, mas depois, quando o filme estrear, eu volto aqui pra falar com spoilers, até pra justificar melhor algumas coisas que eu quero passar aqui nesse vídeo. Então aqui eu vou falar minhas expectativas, como sempre, mas também o que eu achei, o que eu gostei e o que eu não gostei, até porque pra mim decepcionou. Mas antes, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente vê nesse segundo filme? Basicamente, a gente vai ver o julgamento do Arthur Fleck depois dos seus atos ali no primeiro Coringa, né? Da morte das 5 pessoas, que seriam os 3 do metrô, o cara que trabalhava com ele no seu apartamento e do Murray, principalmente porque tinha sido televisionado para todo mundo ver. E aí ele espera esse julgamento ali em Arkham, mas tudo muda quando ele encontra um amor verdadeiro e também como isso e a música mudam dentro dele. Eu vou começar falando a minha expectativa, porque eu sei que tem muita gente que tá bem cético com o filme. Quando foi anunciado que ia ter o segundo, eu primeiro fiquei meio, não sei se precisa, eu acho que o primeiro era muito fechado, mas conforme eu fui vendo os materiais, eu já comprei a ideia logo de cara. Muito se discutiu, né? É um musical, não é? Eu vou falar disso também. E mesmo com essa proposta de supostamente ser um musical, eu também não tava ligando se seria ou não. Eu gostei do material que tinha sido divulgado. Então eu tava com uma expectativa bem positiva aí pra esse filme, mas eu digo pra vocês que decepcionou. E a sensação que eu tive ao sair da cabine de imprensa é que desagradou muita gente, tipo coisa de maioria mesmo. E aí eu já vou logo responder que eu sei que muita gente tá com medo de ser musical ou não, ou se tem momentos com música. Tem momentos com música, sim, mas essa música, ela é utilizada como uma forma narrativa. Eu não posso entrar em muitos detalhes de como essa forma narrativa, mas basicamente resgata quem é o Coringa, aspectos do seu passado, então eu achei que foi interessante. É que a música, ela também tem o significado do Arthur, principalmente quando entra nessa discussão de quem é Arthur, quem é o Coringa e essas camadas aí do personagem. Entretanto, eu acho que tem alguns números musicais que eles interrompem momentos que, assim, o filme, gente, ele se prolonga muito mais que deveria. Eu senti que eu tava assistindo um grande segundo ato, então em vários momentos do filme eu tava me perguntando pra onde que ele tava indo, porque ele é um filme que ele constrói alguns aspectos e eles tiram isso de você também. Então, por muitos momentos você fala, tá indo pra onde exatamente? Um grande exemplo disso é a própria construção da Harley, porque eles constroem essa possibilidade que muita gente teorizou desde os trailers, se ela era real ou não era, e a conclusão que eles trazem pra isso, você começa a questionar, mas então não faz sentido algumas coisas que construiu ali atrás. Então é isso, eu acho que o filme, por muitos momentos, ele te leva e depois você questiona de, não precisava daquilo que foi apresentado. E por mais que o filme tenha, sim, questões positivas, que eu vou enaltecer aqui, porque devem ser enaltecidas, até para retomar essa questão do musical, tem um momento específico, quando tiver o vídeo com spoilers eu especifico qual que era, que eu tava muito dentro do filme, dentro de uma jornada que eu já tava assim, tipo, vamos lá. E aí o musical me tirou completamente, ele foi muito anticlímax. Então eu tenho algumas questões com essa parte musical, eu acho que tem números lindíssimos, e aí é onde eu entro num aspecto sobre a beleza desse filme. O filme, ele tem 2 pontos fortes muito positivos. Ele é esteticamente maravilhoso, inclusive até falo pra vocês, se vocês puderem rever o primeiro, eu acho que é interessante porque ele retoma não só, lógico, questões, né, que aconteceram no primeiro filme, mas até aí eu acho que esse segundo ele reintroduz no que precisa, até pra desenvolver aqui, mas até por aspectos narrativos que foram construídos lá do primeiro. Uma das coisas que eu tinha falado muito nos meus vídeos na época era sobre a relação das cores, do azul, do verde, do amarelo, do vermelho, que inclusive são cores bem representativas até no cenário ali do Murray, tá certo que não tem verde, né, tem laranja, mas esse senso narrativo ele retorna aqui no filme. Então eu falo pra reassistir nesse quesito mais complementar, porque é retomado aqui de novo, e como eles usam aqui nesse segundo filme, eu acho que na realidade cresce essa produção, eu acho que fica muito mais bonito. Tem cenas assim de plano sequência que são lindíssimas, tem enquadramentos assim belíssimos, a fotografia assim é maravilhosa, e eu acho que a parte também
tanto do Joaquin Phoenix e da Lady Gaga, eles estão no seu ápice artístico, tem muita coisa artística aqui. Então eu acho que esses números musicais, eles também entram nessas questões artísticas, nessa questão artística dos atores e também do próprio Todd Phillips. Mas toda essa beleza não deixa de fazer você sentir que o filme é muito mais longo que deveria. Como eu falei, parece que eu tô vendo um segundo ato, que você tá indo, aí constrói, aí volta, não precisava daquela construção. Então tem muitas coisas que quando eu fizer o vídeo com spoilers eu vou citar aqui, tá tudo anotado até pra eu não esquecer, que poderia simplesmente não ter. Pode ser que eles tragam esse recurso também pra gente adentrar de certa forma, meio que na loucura ali do folie à deux? Pode ser que sim. E acredito que a intenção tenha sido essa. Mas como público, né, como audiência ali assistindo, fica algumas coisas muito confusas e mal construídas. E isso me parte muito o coração de falar, porque a gente vê uma mensagem muito potente aqui. Quando o filme ele concentra em contar aspectos individuais ali da história do Arthur Fleck e resgatando também aspectos do passado. Eu não sei se vocês lembram, no primeiro filme, ele descobre, né, que ele foi abusado na infância. Isso é um fator extremamente importante aqui para esse segundo filme. Então, quando eles acabam entrando mais nessa questão da história dele, o filme ele tem um potencial gigantesco e uma mensagem muito forte também, mas que se perde nesse bololô de várias coisas ou de interrupções que eu venho falando aqui que o filme acaba tendo. E também eu acho que o filme ele pede um pouco mais do público no sentido de aceitar que certas coisas estejam acontecendo que não facilmente aconteceriam. Ah, sim, a gente tá falando de ficção, a gente não tá falando de realidade, mas eu acho que ele é um filme que se faz pé no chão, que busca essa realidade também. Aí, de novo, com spoilers eu vou poder explicar melhor. Eu acho que o grande problema aqui é que essa crítica social que o filme ele quer fazer e traz o Arthur como reflexo disso, acaba ficando um pouco de pano de fundo em alguns momentos. Então, por muitas vezes, o filme ele não me faz sentir o que eu deveria sentir com o que ele tá querendo dizer, com a mensagem. Então ele foi um filme que me causou diversas frustrações enquanto eu tava assistindo, porque mesmo quando ele me convencia, ele me tirava. Mesmo quando eu via potencial, ficava perdido na bagunça. E eu acho que muita gente vai ficar bastante frustrada com o final. Então tem uma questão importante, mas tem alguns momentos que poderiam simplesmente não existir. Então assim, gente, dito tudo isso, eu não diria que ele é um filme que, não precisava de continuação, né? Porque eu acho que muitas pessoas vão questionar isso. Eu acho que ele tem uma mensagem clara, eu acho que ele tem uma intenção que faz sentido com que justifique a existência desse segundo filme. Mas a construção de como é esse filme e muito querer dizer coisas e não significar nada, acaba perdendo o potencial que o filme tinha, mesmo com todo o teor artístico que ele entrega. E assim, gente, me parte muito o coração. Eu saí do primeiro emocionada. O primeiro, pra mim, ele é obra de arte. Eu sei que algumas pessoas já não gostaram. Eu acho que aqui ele até potencializa algumas questões que já estavam inseridas ali no primeiro. E ele é um filme, inclusive, quase esqueci de falar, muito pesado em alguns âmbitos aí. Tem momentos, sim, divertidos e tal, daquele humor do Coringa se potencializa mais com a Harley, mas ele tem questões pesadas. E é isso, eu queria ter sentido mais esse peso. Eu acho que seria um peso quase que equivalente da gente ter o entendimento ali no primeiro, que ele é muito retrato do que a sociedade criou, né, dentro dos problemas que ele enfrentou desde a infância. Isso continua aqui no segundo e por isso eu falo que eu entendo a intenção, mas ele foi um filme que não me fez sentir o peso, o real peso que a discussão tem. Eu queria muito ter gostado desse filme, muito, vocês não imaginam. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando, quais que são as suas expectativas, e caso você esteja vendo esse filme num momento que você já assistiu, me conta o que você achou, mas ainda vão ter outros vídeos aqui no canal pra conversar tintim por tintim e falar desses detalhes. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!